que será que a Bea Aguilar, criadora do canal Papo de Bolsa, está pensando sobre as ações dela em 2020 e também em 2021, hein? Pessoal, um recado rápido aqui. Se quer receber um PDF gratuito com um compilado com as melhores dicas dessa nossa série especial? Sim, um só lugar para você ter os melhores investimentos para 2021 e não perder nada. É só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, deixar o seu e-mail, lembrando que é gratuito, e receber o nosso e-book especial. Agora, bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Sou Bernardo Pascovitch, fundador do Yubi, uma plataforma totalmente gratuita e online para você investir melhor e encontrar os melhores investimentos. Aqui no YouTube eu estou fazendo uma série de vídeos sobre os melhores investimentos para 2021. E hoje eu vou conversar com a Bea Aguilar, fera dos investimentos. Ela tem um baita conteúdo super legal e tenho certeza que ela vai contar muita coisa interessante. Então já deixa o seu like no vídeo, compartilha com as outras pessoas, se inscreve no canal e vamos pro papo com a Bea. Agora eu vou conversar com uma pessoa super especial, a Bea Aguilar, do canal Papo de Bolsa. E aí, Bea, tudo bem? E aí, Bê, como é que você tá? É um prazer estar aqui de volta no canal, que fazia tempo que eu não recebi esse convite, viu? Faz tempo que você não vem pra São Paulo, na verdade, né? Dá o ar por aqui, né? Não, falei, toda essa questão de pandemia, a gente até arrumou agora esse novo jeito de fazer um collab, né? A gente faz um collab meio que à distância, mas funciona, viu? Funciona. Tempos de pandemia, tempos diferentes, né? Mas bom falar com você. Obrigado por participar, obrigado por ter aceito. Imagina, estamos aqui sempre disponíveis. Obrigado. Então o que eu queria conversar um pouquinho com você é sobre sua carteira de investimentos atualmente e um pouquinho também sobre a sua visão para 2021. O que você acha que vai performar bem, o que você está vendo nessa recuperação difícil, né, de pós ainda no meio de quarentena, de pandemia, de segunda onda de coronavírus. Tudo muito pressionado ainda, né, Bea? Tudo muito volátil, tudo muito incerto, mesmo com essas notícias de vacinas, mas o que você está enxergando um pouquinho aí dos seus investimentos e também para 2021? Bê, eu primeiro quero fazer um disclaimer. Não, mentira, não é aquele disclaimer do isso não é uma recomendação. É só o disclaimer que toda vez que a gente tenta olhar o que vai acontecer lá na frente, às vezes acontece alguma coisa ali no meio que muda tudo aquilo que a gente estava pensando, né? Isso Início do ano, a gente estava falando de bolsa chegar a 130 mil pontos, 135 mil pontos, veio o coronavírus e derrubou tudo, né? Então eu falei, tudo que a gente fala agora é olhando o que a gente tem hoje, mas talvez daqui 2, 3 semanas, 3 meses, as coisas podem mudar de repente, dependendo de algum evento que venha acontecer, né? Como você falou, né, Bea, a gente tá ainda no meio de algumas incertezas, mas algumas coisas um pouquinho mais palpáveis, né? Então muita gente falando de uma possível onda do coronavírus que poderia derrubar a bolsa de valores de novo, mas ao mesmo tempo a gente também teve hoje, né, pelo menos no dia que a gente tá gravando, a chegada já das primeiras doses da vacina aqui no Brasil. Claro que elas ainda precisam passar por toda a aprovação da Anvisa e tudo mais, e isso acaba animando um pouco o mercado e trazendo um pouquinho mais de confiança, né? É claro que tem alguns setores que eles acabam ficando um pouco mais animados. A gente conseguiu ver o setor aéreo, o CVC, né, turismo, Gol, Azul, Embraer, todas essas empresas subindo bastante nesses últimos dias por conta justamente dessa notícia de vacina, porque aí, teoricamente, quando acontecer essa vacina, que tiver todo mundo podendo se vacinar, provavelmente aqueles costumes que a gente tinha de uma maneira mais tranquila pré-pandemia, isso deve voltar um pouquinho, né? Então, todo mundo ficou um pouco mais animado e essas empresas acabaram sendo puxadas também. Quando eu olho para 2021, eu sou um pouco otimista no sentido de que, por mais que a gente precise de reformas, por mais que talvez a gente não tenha se recuperado do tombo ainda do início do ano, eu acho que a gente está conseguindo ainda assim se recuperar de uma maneira rápida. E aqui eu tô falando no âmbito das empresas que estão na Bolsa de Valores e que às vezes parece que é um mundo paralelo da nossa vida real, né? De qualquer maneira, eu vejo, eu espero também, que em 2021 a gente consiga ter uma retomada no crescimento, né? Que a gente tenha um PIB positivo, diferente do que a gente vai ver no final desse ano de 2020. E eu acho que tem alguns setores em si que eles podem acabar sendo puxados, mais puxados, vamos dizer assim, né?
É claro que, como a gente trocou uma ideia, né? A minha carteira em si, ela não deve mudar muita coisa, porque eu acabo investindo para o longo prazo, mas Sim. tem algumas empresas, né, que eu tenho dentro da minha carteira que elas podem, e eu acredito que elas podem performar um pouco melhor no ano que vem, né? Bea, super legal, enfim, ouvir um pouquinho de você e desse disclaimer também, porque o ano foi super, na verdade ainda é muito, muito volátil, né? Muito complicado e desafiador, então realmente tudo pode mudar. Esse primeiro disclaimer. O segundo lá, da sua brincadeira de recomendação, agora você é uma analista CNPI, né? Então agora você tá toda chique aí, com certificação, parabéns, então, em primeiro lugar, porque a última vez que a gente conversou, você ainda não tinha. E aí, claro que isso também dá, enfim, a gente pode conversar umas coisas um pouquinho mais livre de você, mas achei legal esse disclaimer porque muita gente tem falado de algumas ações, né, e com muita energia, com muita convicção, com muita certeza, e tudo muda, né, como tudo mudou em 2020. Mesmo assim, você me contou e falou aqui que você tem uma visão muito mais de longo prazo, né? Então, os aportes de curto prazo, eles quase não existem e independentemente do que possa acontecer ou do que aconteceu mais recentemente, você continua nessa visão de longo prazo nessas ações que você mais gosta, né? Então, B, hoje na minha carteira, assim, eu tenho parte dela muito voltada para dividendos e eu tenho uma outra parte que ela ainda está voltada para aquelas empresas de crescimento, mas que nada impede que um dia elas se tornem boas pagadoras de dividendos, né? Então, quando eu olho para a parte de crescimento, talvez são essas que a gente talvez poderia olhar, não necessariamente que a gente vai realizar alguma coisa no curto prazo, mas que tem alguma movimentação um pouco mais forte quando a gente tem alguns ventos a favor, principalmente da economia e de uma possível recuperação, né? Sim. Então, o que a gente tem visto aí nesses últimos meses foi, por exemplo, o setor de varejo e de construção civil subindo bastante, né? Sim. Então, a gente, claro que eu acho que tem aí uma parcela do própria questão do auxílio emergencial, né, que estava na mão das pessoas, e eu acho que as pessoas estavam consumindo um pouco mais, ela tende a cessar em algum momento, né, esse benefício, mas ainda assim eu acho que ela vai cessar em um momento onde a gente vai estar retomando a nossa economia. Então sim, eu acredito que o setor de varejo, ele deve continuar indo bem, assim como o setor de construção civil, né, então a gente tá vendo que o setor de construção civil, mesmo diante da pandemia, continuou bem aquecido. Na verdade, inclusive algumas pessoas, por exemplo, que moravam aí, talvez no centro de São Paulo, muitas começaram a olhar para os interiores, começaram a pensar em outras alternativas, começaram a experimentar o que é o home office e tudo mais, conhecer e começaram esse a sentir novo mundo, né? E começaram a sentir, então, novas necessidades. E, então, no fim das contas, o setor de construção civil, ele se manteve bem aquecido. Eu acredito que ele deve continuar em 2021. Tanto que tá tão aquecido toda essa questão, e é claro que tem o impacto da pandemia também, que provavelmente quem se aventurou a fazer uma reforma, como eu me aventurei aqui em casa recentemente, se viu aí enfrentando falta de alguns materiais, falta de alguns produtos, entrega atrasada. Então isso tá acontecendo, mas é claro que agora as empresas elas estão correndo para repor estoque, né? Porque elas devem continuar esse setor aquecido em 2021 e elas precisam realizar essa entrega, né? Quando eu olho para minha carteira, B, é claro que eu tenho um foco muito grande no setor financeiro, eu tenho o setor de saúde, eu tenho as elétricas, mas como eu falei para você, eu acho que o varejo ele deve continuar indo bem. Então, dentro da minha carteira de varejo, eu tenho a própria Vivara, eu tenho lojas Renner, eu tenho a Via Varejo e deixa eu ver se eu tô me esquecendo de alguma. Talvez eu não esteja me esquecendo de nenhuma. Ou talvez esteja. Eu ia até falar que você já é um pouco conhecida na internet como enfim, tô pensando na palavra certa, mas como fã da Via Varejo, vai. Não sei se fã é a palavra, mas que todo mundo, quando quer saber de Via Varejo, vai atrás de você pra saber, né?
Então, é porque o meu caso com Via Varejo começou lá em 2014, porque tudo que aconteceu em 2019, 2020 era para ter acontecido lá em 2014. Sim. Um pequeno delay de lá para cá, né? Mas aí acabou acontecendo. Eu continuo com ela na minha carteira, eu acho que ela ainda tem potencial para se desenvolver. Mesmo diante da crise, ela acabou entregando resultados positivos, ainda que dentro daquele balanço dela tenham vários não recorrentes, mas ainda esses não recorrentes eram muito bem a calhar nesse momento de crise para que ela conseguisse fazer caixa e conseguisse expandir os negócios dela, principalmente quando a gente fala do varejo eletrônico, né? Então ela cresceu muito dentro do varejo eletrônico, o próprio Banqui, né, que é o banco digital dela, eles estão conseguindo cada vez mais usuários, eles estão investindo nessa tecnologia, então mesmo aqueles não recorrentes de alguns impostos que eles acabaram sendo creditados, isso veio a calhar. O que eles precisam fazer é o dever de casa, principalmente nessa Black Friday, né? Então, já no ano passado eles conseguiram passar muito bem por ela, com site sem cair, com app, tudo dentro dos conformes. Então, acho que esse ano eles precisam se manter nessa linha, né? Para conseguir dar aquele tchan que geralmente eles dão no final do ano, as empresas do varejo geralmente dão no final do ano por conta de Natal e Black Friday e conseguirem entregar resultados bons, então, nesse final de ano e continuar nessa pegada do turnaround, né, de Via Varejo em 2021. Porque tem muita coisa para fazer ainda, né, Bê? Por mais que, né, a gente tá vendo alguns resultados positivos, mas a gente precisa ver que agora isso é constante, né? Não dá pra gente ficar naquele eletrocardiograma de resultado. E Via Varejo esse ano, lá em março, abril, tinha analista dizendo que a empresa não ia ter fôlego financeiro para continuar, né? Então, realmente é um turnaround super legal e conseguiu surpreender positivamente e tem uma esteira aí de grande potencial de crescimento, né? Tá fazendo, no resultado trimestral que saiu agora 2 semanas, divulgaram, né, investimentos em hub de inovação, entrando cada vez mais nessa digitalização. Tem um mercado, o e-commerce como um todo digital no Brasil, ele ainda é muito pequeno, né? Ele tem um potencial gigantesco de crescimento. E não somente isso, né, Bê? Quando a gente olha as empresas que passaram por esse período de pandemia, todas elas tiveram que se adequar de uma maneira muito rápida. Sim. Então, por mais que talvez viesse uma segunda onda agora, eu acho que as empresas já estão muito mais preparadas. Sim. O que aconteceu com a Via Varejo, assim como aconteceu com várias outras empresas de qualquer outro setor, elas conseguiram fazer captação de recursos no mercado, né? Sim. Seja através de follow-on, seja emitindo debentures. Então, por exemplo, o Magazine Luiza emitiu debenture para conseguir se capitalizar e passar bem por esse momento de pandemia. A Via Varejo acabou fazendo follow-on. Então, é natural que num período de crise as empresas, elas realmente tentem ir por esse caminho, justamente para você não ter que fazer o turnaround do turnaround, né? A empresa, ela já estava tentando se recuperar. Veio um baque? Não, calma, a gente precisa minimizar esse impacto. Então, acho que elas tiveram um caminho muito acertado. A própria Lojas Renner também fez captação de angariar recursos para tentar fortalecer o caixa, para passar melhor por esse período que até então ele era muito incerto, ainda é um pouco incerto, mas a gente está vendo que as pessoas, sim, elas estão consumindo, seja porque elas estão com acesso ao auxílio emergencial, seja porque talvez elas tiveram aí um consumo um pouco reprimido naquele início de pandemia e agora todo mundo tá metendo louco e tá gastando com bastante coisa, principalmente com eletrônico, reforma, televisão, essas coisas assim que a gente viu que cresceu bastante. E eu acho que em 2021 isso deve continuar. Legal. Então, carteira de varejo aí que você destacou, Vivara, Via Varejo e Renner, né? Lojas Renner, principalmente. Sim. Lojas Renner eu acho que é uma das minhas preferidas dentro de todas elas, né? Talvez é a que consiga se manter mais constante. Apesar dos resultados que a galera ficou muito preocupada durante a pandemia, quando você olha uma janela de tempo maior, você vai ver que ela já passou por diversas crises e que por mais que ela leve esses tropeções no meio do caminho, geralmente ela consegue se recuperar rapidamente e consegue seguir ali na toada dela. Então eu acho que ela é uma empresa bem resiliente, ela tem a diversificação dela, não é só a loja de roupa, ela também tem a parte de casa, ela tem outras marcas, né? Sim. Você vai falar de Yukon, você tem a própria a parte financeira dentro dela, de cartões e tal. Então acho que ela é uma empresa que está bem diversificada e ela consegue sim ser resiliente no longo prazo. Legal que você mencionou isso, porque a gente viu um pouco na pandemia, né, que as varejistas mais voltadas para vestuário, elas em alguns casos sofreram até mais, né? Porque tinham em alguns casos uma digitalização menor, né?
então eram mais baseadas em lojas físicas, com uma compra presencial, offline, e acabou sofrendo bastante. Nem todas, como a Lojas Renner, tem alguma diversificação em termos de portfólio, como você mesmo mencionou. Então, legal de trazer esses pontos porque vi muita gente preocupada com um varejista de vestuário durante aí a pandemia, né? E não só o varejo do vestuário, mas aquele varejo que ficava dentro dos shoppings, né? Shopping fechou, consequentemente, muitas empresas que, enfim, a maior parte das lojas estão dentro de shoppings, acabaram sofrendo também, né? A gente pega uma Centauro, a gente pega uma Lojas Renner, todas essas empresas aí num curto período de tempo sofreram, mas quando a gente tá aqui, e como eu falei pra você ainda no início, a minha ideia é investir pensando no longo prazo. E longo prazo, gente, não dá pra discutir, não é algo menor do que 5, 10 anos. Isso é realmente pensando lá na frente. E aí dentro de construção civil, o que você tem na carteira? O que você, enfim, acredita que tem um potencial legal de crescimento no futuro? Então, B, dentro do setor de construção civil eu não tenho nada. Não? Eu acredito nada. Eu acredito que o setor, Você falou com tanta convicção, pô, você falou tão animado. Não, varejo, construção civil, crescimento. Eu falei, pô, vai arrebentar aí. Na verdade, a gente achei corajosa no começo, porque construção civil, eu sempre tenho minhas preocupações também. Você sabe assim, que a construção civil, eu acho que é um setor um pouco mais cíclico, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que quando começa a sofrer, passa muito tempo sofrendo. Quando é para se recuperar, passa um bom tempo se recuperando. Hoje, dentro dessa minha carteira de longo prazo, eu acabei não abrindo espaço para isso, porque eu sei que eu precisaria ficar acompanhando e entendendo qual seria a melhor hora de entrar e sair no setor de construção civil. Então, como eu não tô muito para isso, eu acho que o setor ele vai bem, principalmente quando a gente fala das empresas que trabalham com o público AA, com imóveis de alto padrão, mas não coloquei nenhuma na minha carteira. Então, eu acho que imóveis de alto padrão, ou até mesmo quando a gente fala dessa parte de construção civil, que talvez ainda consegue atuar no setor de hotelaria, ou enfim, de empreendimentos diferenciados aqui dentro do Brasil, elas tendem a ir bem, ao meu ver. Mas, como eu falei pra você, olhando pro longo prazo e olhando toda essa ciclicidade que tem dentro do setor de construção civil, eu acabei não colocando nada na minha carteira. Entendi. O setor de varejo, ele também pode ser um setor cíclico, vamos dizer assim, porque quando a gente vê uma crise um pouco mais acentuada, o consumo, né, o poder de renda das pessoas, isso pode cair e afetar o consumo. Mas essas empresas que eu tenho na minha carteira, eu acho que mesmo elas sendo um pouco cíclicas, não são tanto quanto a construção civil. Quando você fala, por exemplo, de uma Via Varejo, as pessoas, existem coisas que elas precisam continuar consumindo, né? Sei lá, se queimou uma geladeira sua, você vai ter que comprar uma geladeira nova. Não sei se vai ser na Casas Bahia, no Ponto Frio ou qualquer outra, Magazine Luiza, o que for, né? Mas você vai ter que trocar isso. Às vezes você vai precisar de algum equipamento, alguma coisa assim, você precisa fazer esse tipo de compra. Você tem utensílios que eu acho que são, claro que você tem os utensílios mais básicos, mas você tem aqueles que são realmente de necessidade. Quando a gente fala de Lojas Renner, eu acho que por a gente estar falando de marcas de roupas, né, dentro da empresa em si, né, dentro do grupo, você tem marcas que são acessíveis, né? Então, talvez por você ter um ticket médio para as peças de roupa da Lojas Renner, seja da Yukon e tudo mais, eu acho que isso torna um pouco mais acessível, as pessoas geralmente continuam consumindo, ainda que às vezes um pouquinho menos, né? E quando a gente fala da Vivara, eu acho que a Vivara, ela acaba trabalhando com aquele público, ela trabalha com A, B e C, mas eu acho que o foco dela acaba sendo o A e o B, que realmente acabam olhando muito mais pro lado das joias e tudo mais, e aí a gente sabe que quando vem uma crise, o público A, o público B talvez sejam os que sofram um pouco menos, então não necessariamente o consumo reduz drasticamente, né? E aí, além dessas que você mencionou mais de varejo, qual outra você destacaria na sua carteira que você acredita que pode ter uma performance legal nos próximos anos? E gostei do que você mencionou sobre longo prazo, porque eu gosto sempre de falar sobre isso, né? Longo prazo, 5, 10 anos idealmente, menos do que isso. Você pode ter uma grande frustração, você pode perder dinheiro, você pode, entrar errado no mercado e se prejudicar. Você sabe que eu vou falar de uma que talvez pareça muito feijão com arroz, mas que talvez as pessoas acham que ela está cara. E aí a gente vai acabar falando de VEG, né? Porque a VEG,
a gente viu que ela subiu tudo que ela subiu nesse ano de 2020 e eu acho que ela ainda tem muito mais potencial para continuar subindo. Não quero dizer que ela não esteja cara. Eu mesma não consigo mais fazer aporte nela, B, porque ela acabou tomando uma proporção grande na minha carteira. Eu não sei nem se você consegue olhar isso daqui. Enfim, mas pra mim aqui, se a gente olha aqui o percentual dela, eu tinha definido que ela ia ter 8% da minha carteira e ela tá com quase 16%. Então não adianta eu querer aportar nela, porque senão eu vou ficar muito concentrada nela, né? Então eu acabo tendo que olhar para os outros lados. Mas ainda assim, eu acho que quando a gente olha para a VEG, ela é uma empresa que ela consegue se adaptar muito rápido. Então vamos lá. Veio pandemia, veio coronavírus. Beleza, agora a gente vai fazer respirador. Agora a gente vai fazer uma tinta que, se você passa na superfície, o coronavírus pega ali, enfim, morre, sei lá qual era a tecnologia que eles estavam inventando. Então eles se adaptam muito rápido quanto a isso. Aí agora a gente olha, não, beleza, a gente tá aí nesse impasse da questão do 5G para vir para o Brasil. Agora a VEG já está de olho no 5G. Então você vê que ela é uma empresa que está muito preocupada em avançar e se desenvolver tecnologicamente e diversificar o portfólio que ela está atuando, né? Porque ela é muito mais do que motores, do que tintas e vernizes. Ela entrou no segmento de energia solar, por exemplo. Então a gente pode começar a olhar inclusive para o lado automotivo, né? Talvez para os carros autônomos, que talvez ela tenha alguns projetos aí de olho. A gente fala da 5G. Então acho que ela é uma empresa que ela tá com muito gás ainda para se desenvolver nessa parte de tecnologia, apesar de muitos falarem assim, está caro. Eu ainda acho que uma empresa como uma VEG ou até mesmo uma Magazine Luiza, que né, geralmente são as empresas que a galera fala assim, não dá para comprar agora porque tá caro, são empresas que, enquanto elas continuarem nessa toada de crescer exponencialmente como elas estão fazendo, com uma certa constância e trazendo inovação para dentro da empresa, elas podem continuar ficando mais caras ainda, né? E eu achei legal isso que você falou, porque realmente as pessoas comentam muito, principalmente sobre VEG e Magalu. Bom, VEG é a maior valorização do Ibovespa, pelo menos até a data de gravação aqui do nosso vídeo, né? A VEG tem maior valorização do Ibovespa em 2020, no ano inteiro, né? Não pegando a maior queda de março. E Magalu tem a segunda maior valorização e Via Varejo tem a terceira maior valorização do Ibovespa. Então, Via Varejo ninguém fala que está cara hoje, mas Magalu e VEG sim. Só que eu gostei que você falou porque elas tendem também a crescer e aproveitar um próprio avanço da tecnologia na população mundial, né? Então a VEG, que tem, não é só Brasil, pelo contrário, ela tem uma presença super grande fora do Brasil, com potencial disso crescer cada vez mais. E conforme mais tecnologias sejam introduzidas na vida das pessoas, nos transportes, em carros autônomos, enfim, em várias áreas, ela tende a se beneficiar também. Então, isso que eu acho muito interessante, independentemente do preço hoje, e ainda que o mercado precifique o futuro, mas quando a gente pensa num horizonte de 10 anos, essa tecnologia pode transformar muita coisa, né? E não somente isso, né? Eu acho que pra quem já leu aquele livro O Jeito Peter Lynch de Investir, já viu aquela classificação lá dos 6 tipos de empresa que ele traz, né? E aí eu acho que quando a gente fala desse tipo de empresa que, aos olhos de todos os investidores, estão sempre caras, eu classificaria elas como aquelas growth stocks, né? Ou enfim, as empresas de crescimento rápido. Sim. E aí é claro que elas geralmente vão acabar apresentando alguns múltiplos muito altos. Vai chegar um momento que provavelmente elas não vão crescer mais tudo isso que elas estão crescendo hoje, mas eu acho que isso é uma conversa mais pra frente, porque eu acho que elas ainda têm bastante gás e bastante coisa pra fazer tecnologicamente quando a gente pensa no âmbito Brasil. Então eu acho que tem bastante espaço pra isso e eu gosto dessas empresas. Magazine Luiza eu não tenho na minha carteira, a VEG eu tenho, não pretendo tirar ela e não tô nem vendendo ela pra rebalancear minha carteira, porque empresa boa, quando a gente tem uma empresa boa na nossa carteira, eu deixo ela ali sendo aproveitada e tento espremer tudo que tem para espremer dela ali dentro da minha carteira. Bea, para encerrar aqui, uma pergunta não polêmica, mas para te provocar. Essas empresas mega descontadas hoje na Bolsa, principalmente setor de aviação, enfim, fabricante de avião, que no Brasil é Embraer, né? O mesmo setor de educação, enfim, acha interessante? Acha que ainda está muito arriscado e muito pressionado? Como que você enxerga?
Então, B, eu não coloco o meu dinheiro em empresas do setor aéreo. Também CVC, por exemplo, eu acabo não colocando, mas acho que é muito mais uma questão de afinidade. Isso aqui parece eliminação do Big Brother, mas não é. É porque eu não consumo o produto. Analisando aí o desempenho dela nos últimos anos, não foi algo que me animou muito a colocar na carteira. Mas assim, setor de aviação, seja num momento bom, seja num momento ruim, eu não coloco na minha carteira. Eu acho que esse sim são cíclicos e, na verdade, às vezes nem tão cíclicos assim. Você vai olhar o negócio em si, ele é muito complicado. Então, eu não gosto de colocar na minha carteira, porque as empresas, elas brigam muito por preço, então você tem margens um pouco mais reduzidas, você tem os custos dolarizados, você tem aí um endividamento também alto. Boa parte, né, dos aviões vem por essa questão de leasing e tudo mais. Então, eu acho que você tem muitas variáveis que podem afetar o negócio. Até mesmo, por exemplo, uma crise no petróleo, ou se subir muito o petróleo, e aí você vai ter um combustível mais caro. Enfim, eu acho que tem muitos fatores, muitas variáveis que a gente não consegue ter o controle sobre tudo isso. E aí eu acho que acaba sendo um setor um pouco mais complicado, que eu não coloco na minha carteira. Mas eu entendo que quem tá pensando no curto prazo, quem tá pensando no, olha, eu quero ganhar para daqui 6 meses, daqui 1 ano, provavelmente, quando as nossas atividades retornarem e as pessoas começarem a circular mais, começarem a viajar mais, seja turismo, seja trabalho, provavelmente elas vão conseguir aí mostrar um certo fôlego, ainda assim não sei se é o suficiente, né, para se recuperar dos tombos que elas levaram aí durante esse ano de 2020. Mas assim, não é algo que me anima, mas para quem pensa pro curto prazo, sim, poderia ser uma oportunidade, porque elas ficaram muito baratas. Agora elas já estão subindo um tanto, mas elas ficaram muito baratas há um tempo atrás. Bea, super obrigado pelo papo, acho que foi bem legal contar um pouquinho para as pessoas sobre o que você tem na carteira, o que você enxerga em termos de performance em 2020 e potencial de crescimento em 2021, você falou de uns setores super legais. Super obrigado. Quem estiver aqui assistindo tem que te seguir, né, Bea? Fala aí onde que você está presente. Sim, primeiramente, obrigada, Bea, pelo convite mais uma vez. Eu espero poder voltar mais vezes aqui. Quem sabe você dá um pulinho lá no canal também para dar uma palavrinha pro pessoal. E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, podem no próprio YouTube, né, ir lá, Papo de Bolsa. Estou sempre lá soltando agora pelo menos 2 vídeos por semana, de vez em quando algumas lives. Podem me seguir no Twitter, Bea_Aguilar, e também no Instagram, Bea_Aguilar com 2 L's, que a gente posta conteúdo diariamente por lá. Boa, presença completa, só falta TikTok, né? Esse não me pegou, B, não. Preguiça, muita coisa, né? Não, eu me neguei porque senão eu preciso de umas 3 B para dar conta de todas as redes sociais, então eu só fiquei com essas 3. Pois é. Mas super obrigado, Bea, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por todo o conhecimento que você compartilha com as pessoas. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui e a gente marca outras vezes, com certeza. Combinado. Obrigada, Bea, obrigada a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Até mais. Valeu, um beijo.